Cara, recentemente eu fui dar uma aula de projeto de vida. Eu trabalho sim com projeto de vida, e eu levo uma perspectiva muito mais crítica do que realmente o material não me permite, porque eu gosto de estudar realmente as coisas que eu vou falar, eu tenho que entender o processo melhor. E aí, nesse último dias aí, eu fui dar uma aula sobre trabalho, que é o último bloco ali de quem trabalha dentro desse componente. Não é exatamente um componente, aqui onde trabalho ele é um percurso formativo, né, que vai juntar tudo que se fala na escola ali, tentando mesclar meio que de maneira prática, né, mas era sobre trabalho que a gente estava conversando, e dentro dessa conversa eu fui levantar notícias para a gente comentar e conversar um pouco ali sobre relações de trabalho. E aí o que me chamou a atenção foi que, e acho que abril desse ano, saiu um documento do TSE, que era um relatório sobre discriminação dentro dos espaços de trabalho e como isso aumentou nos últimos anos. E o que me chamou a atenção dentro da estatística que saiu na notícia foi justamente 33% de aumento das reclamações e denúncias em relação à intolerância religiosa, principalmente para praticantes de religião de matriz africana, assim como também a imposição a participar de cultos religiosos dentro dos espaços do trabalho, e também a discriminação com judeus e islâmicos teriam se aumentado segundo o relatório e segundo a notícia. E aí isso me chamou a atenção porque foi uma discussão que foi possível se fazer dentro ali da escola por conta de como é que a identidade religiosa ela tem sido uma grande questão para ser discutida dentro da sociedade, principalmente devido à multiculturalidade ou interculturalidade, essa diversidade de crenças que você tem dentro do espaço. Nessa mesma semana a gente tinha presenciado a morte de um colega de trabalho e houve um momento de reza em que eu me retirei da sala de aula. Eu sempre faço isso. Sempre faço isso porque, por mais que não seja uma imposição, eu acho que aquilo não cabe qualquer tipo de manifestação religiosa que não seja de cunho cultural pedagógico, que não era o momento ali. E aí, culminou com isso, né, porque eu já vivi situações em relação a isso, inclusive nessa turma que eu trabalhei, o conteúdo, a gente tinha passado alguns anos atrás por conta disso, e aí expus de maneira sistemática para eles o que a denúncia falsa que foi feita em relação a mim e a outro professor foi, o que que acarretou aquilo pra gente, né. E por exemplo, era o uso de guias de terreiro, um professor era do candomblé, e devia muito mais com os seus apetrechos de religiosos, né, e aí a cobrança de retirar aquilo, porque aquilo era algo que de repente incomodava os alunos, né, e de fato já tinha passado presencialmente por esses incômodos dos alunos tanto pegarem e ficarem mesmo incomodados com aquele elemento, por mais que não compreendessem aquilo, né. Então eu pude levar essa experiência que estava relacionado com eles e pensar como é que fora do ambiente escolar é muito pior do que dentro do ambiente escolar. Mas para a gente que está ali trabalhando, esse tipo de situação representa aquela estatística ali, né? Então muito complexo trabalhar realmente com essa questão da diversidade dentro do espaço do trabalho. Então tu tem uma configuração muito maior de espaços que fazem um discurso religioso, há um esvaziamento do sentido religioso de determinadas questões, como por exemplo o uso de rezas, como o uso de cruz, Bíblia, trecho bíblico ou algo assim. Não que, por exemplo, algumas religiões que têm elementos cristãos, elas não se recusam a participar. Mas dentro do espaço do trabalho ele é muito complicado, é muito complexo, e aí envolve outras questões que para eles foram uma surpresa, né? Porque eles não imaginavam, de repente, que aquilo era uma coisa simples, como dentro do espaço da escola, aquilo dentro do espaço de trabalho ele muda completamente, porque você está lidando com o seu trabalho, você está lidando com o dinheiro que mantém você, que mantém a sua família, as pessoas que dependem de você. E foi bem impactante assim essa discussão, até que levou uma dúvida de como proceder, né? Que surgiu entre eles, né? Que a gente às vezes não sabe que há um protocolo de atendimento, que você vai para a delegacia, que registra o boletim, que depois vai pro denúncia do Ministério do Trabalho, enfim, tem todo um procedimento que eles ficaram bem curiosos de saber como fazer, porque ou aquilo já aconteceu com alguém próximo, ou aquilo é uma preocupação de que aquilo possa acontecer no espaço, porque de fato isso vai acontecer, né? A gente nota que os empreendimentos têm se tornado aderidos a essa discussão, um discurso religioso muito forte, e tem enrolado muito constrangimento entre os seus funcionários que não aceitam participar, por exemplo, dos seus cultos, como a própria estatística mostrou lá.
E aí, não sei o que vocês acham disso, o que que vocês pensam, dá um like ali embaixo, não esquece de comentar alguma coisa. E vamos lá, vamos. E assim que tiver outras coisas para contar para vocês, eu trago. Falou.